Casos de coronavírus devem disparar nos próximos dias. Hospitais orientam que apenas pacientes com sintomas mais graves da doença devem procurar as unidades. A Santa Casa de Barretos, São Carlos e HC de Ribeirão anunciam medidas para controlar a Covid-19. O Ministério da Saúde confirmou na tarde desta segunda-feira que são 234 casos confirmados do novo coronavírus no país. Destes, 152 estão no estado de São Paulo. Esse número deve aumentar bastante nos próximos dias e preocupa a macro-região de Ribeirão Preto. O presidente da Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo explica que as pessoas só devem procurar os centros de saúde em casos mais graves. Os pacientes com sintomas do coronavírus também só devem ir aos hospitais se apresentarem indícios mais severos da doença. Assintomático não deve fazer nada, muito menos procurar o hospital e tentar fazer exame. Por vários motivos. Primeiro, pelo motivo dele se expor a uma eventual contaminação. E segundo, também por uma questão de responsabilidade. O segundo ponto, o paciente que tem sintomas, ou seja, apresentou uma febre e apresentou lá uma coriza, um sintoma de resfriado comum. Se ele não tiver com o estado geral debilitado, não deve ir para o hospital. Febre persistiu mais do que 48 horas, hospital. Aí sim, chegando lá, ele vai ser isolado. A medida orientando que os pacientes só procurem os hospitais em casos mais graves pode evitar um possível colapso na rede, já que a procura vai aumentar bastante. E o atendimento deve ser prioritário para o grupo de risco, que inclui os idosos. O que nós chamamos de achatamento da curva epidêmica. Quanto mais a gente alargar o tempo do aparecimento dos novos casos, mais a gente vai ter condição de atender bem cada um dos pacientes que necessitarem. Numa possível necessidade de maior número de leitos na rede particular, a Liméria afirma que os hospitais privados estão à disposição para atender pacientes com Covid-19 vindos do SUS. E a Santa Casa de Barretos, que atende pessoas de várias outras cidades da macro-região, anunciou durante uma coletiva que vai adotar medidas para enfrentar a pandemia de coronavírus e que alguns serviços serão paralisados. Prontamente nós suspendemos as cirurgias eletivas. Eletivo é um termo que se refere a programado, aquela cirurgia que pode ser agendada, ou seja, que não são os casos de urgência. Com isso, nós liberamos leitos de hospital, liberamos aí a necessidade de vagas de UTI, pacientes aí que têm exames, consultas, procedimentos agendados, nós estaremos entrando em contato para fazer a suspensão dessas atividades. O diretor técnico anunciou ainda que pacientes graves diagnosticados com coronavírus serão internados no hospital específico do município. Além disso, os suspeitos da doença receberão atendimento em áreas diferentes. Internamente, foi instituído 2 fluxos de atendimento. Então, os pacientes com sintomas gripais, aí, com possibilidade de estarem com infecção pelo coronavírus, eles vão ser atendidos em um local separado. Com isso, nós evitamos aí o contato com pacientes com outros tipos de doença, aí um diabetes compensado, uma doença pulmonar, uma doença respiratória ou outra. A Santa Casa de São Carlos também anunciou medidas de prevenção. O hospital já separou uma sala de isolamento para pacientes que apresentem sintomas do coronavírus. Uma triagem será feita para que os testes sejam realizados o mais breve possível. Além disso, um telefone foi disponibilizado para que os pacientes possam se informar sobre a doença. É para que as pessoas possam telefonar e tirar dúvidas sobre os seus sinais e sintomas e se é ou não necessária a vinda ao pronto-socorro e a coleta de teste. Secundariamente, também a gente está orientando se é necessário ou não ficar em isolamento domiciliar, né? Ficar em auto-isolamento e não sair de casa nos próximos dias. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto anunciou na tarde desta segunda-feira medidas para evitar uma possível disseminação do coronavírus na unidade. O hospital está remarcando procedimentos não urgentes e suspendeu a visita aos pacientes que estão internados. Além de bloquear a transmissão dentro do hospital, é para que você tenha profissionais
à disposição no caso dessa epidemia se tornar uma grande epidemia. Então, você vai ter mais médicos e mais pessoal de enfermagem, né, disponíveis para fazer um melhor atendimento possível. O HC orienta ainda que pacientes com suspeita da doença não frequentem o espaço. A coleta e a entrega de exames também serão remarcados para evitar um grande fluxo nas dependências. O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto é referência no atendimento do coronavírus no estado e deve ser porta de entrada dos doentes. Equipes foram treinadas para lidar com o Covid-19. Esses médicos, eles estão sendo oferecidos programas de treinamento, mas também o que a gente está desenvolvendo são protocolos de atendimento e de fluxo dos pacientes. Então, eles já estão orientados que na dependência de chegar um paciente com a suspeita de coronavírus, eles devem ser encaminhados a um local onde existe um médico que está treinado para fazer esse atendimento. André Costa para o Jornal da Clube. Para quem mora em São Carlos, o telefone do Disque Coronavírus, criado pela Santa Casa, é o 16 3509 1234. O atendimento é das 7 da manhã às 4 da tarde.